Eu vou hoje abordar novamente, já que o fiz na quinta e na sexta, um assunto que inclusive é manchete do Jornal do Senado, aliás, a primeira manchete, que diz que o Congresso examina veto à nova regra para a criação de municípios. Como disse Vossa Excelência no seu pronunciamento, senador Paim, vai ser a primeira votação de veto de maneira aberta. Quer dizer, o eleitor vai poder saber que o seu parlamentar que votou a favor desse projeto, de maneira aberta, clara, ele agora vote diferente na apreciação do veto. Aqui mesmo no Jornal do Senado diz que o argumento da Presidência da República para vetar o projeto foi o aumento de despesas. E eu, sendo um aliado da presidente Dilma, mas sempre acho que o bom aliado não é só aquele que segue cegamente o que pensa o outro, nem também aquele que só aplaude qualquer coisa que ele faz. Entendo que esse projeto não foi devidamente analisado ou foi sob outro viés, porque esse projeto passou 10 anos, 12 anos, aliás, entre Senado, onde foi aprovado a primeira vez, foi para a Câmara, passou muito tempo, a Câmara fez um substitutivo, inclusive para pegando sugestões do próprio Poder Executivo. Aqui no Senado, quando voltou para reapreciação, já que a Câmara mudou, nós também fizemos várias adaptações de comum acordo com o governo e, no fim, se veta sobre sempre o argumento de aumento de despesa. E que não é verídico. Eu disse aqui já várias vezes e quero repetir nessa véspera de votação, de que, de fato, esse projeto ele não cria despesas. Porque acontece que vai, com essas regras que são rígidas, vou só sinteticamente dizer quais são. Primeiro, vai haver uma média regional para a criação de municípios, isto é, um mínimo de habitantes para cada região. E esse cálculo é feito tirando os menores municípios, como é o caso Borá, em São Paulo, que não tem nem 1.000 habitantes, tirando os menores municípios e os maiores municípios, e fazendo a média, portanto, sem esses dois extremos. O que vai dar mais ou menos, senador Paim, tipo na Amazônia, na região norte, vai exigir mais ou menos 5, 6 mil habitantes para começar o trabalho de estudo para a criação do município. No Nordeste vai ser mais ou menos 8.000, 8.500. E no Centro-Oeste um pouco mais, 12 mil talvez, e no Sul e Sudeste um pouco mais, evidentemente. Por quê? Porque nós temos estados como São Paulo que são muito bem divididos, tem mais de 700 municípios. Minas Gerais tem mais de 800. Rio de Janeiro também, apesar de pequeno territorialmente, é muito bem dividido. Santa Catarina. E eu acho que eles fizeram bem em fazer a redivisão interna dos estados para propiciar que realmente o estado se desenvolva ou se desenvolvesse, como foi o caso deles, de maneira mais simétrica, mais harmônica. E não é possível nós convivermos com uma afronta constitucional, uma afronta ao dispositivo constitucional que diz que é dever da República eliminar as desigualdades regionais. Pois bem, esse projeto, como eu disse, foi examinado lá na Câmara, aqui no Senado, incluiu-se um estudo de viabilidade econômica para ver se o município a ser criado, como o município do qual foi desmembrado, se tornam economicamente viáveis. Aliás, se fosse fazer esses estudos, muitos municípios dos grandes estados não teriam sido criados. E eu dei o exemplo aqui de Borá, mas o segundo menor está em Minas Gerais, na faixa de mil habitantes. Abaixo de 5 mil habitantes, tem centenas e centenas de municípios. Então, esse projeto cria, como está dito aqui, regras, novas regras para a criação do município. Não autoriza a criação do município, como muitos artigos na imprensa colocam, que esse projeto vai abrir as porteiras para a criação de município. Abertas as porteiras estavam, porque se não tivesse abertas, de 2002 para cá não teriam sido criada a quantidade de municípios que foram criados.
como mais para trás também. Não havia regra nenhuma, a regra era política, era o interesse político do grupo A, B ou C de um determinado município ou de um determinado estado que, digamos assim, era o norte para a criação de municípios. Agora não pode a gente pensar em regiões como o norte do Brasil, e basta citar um exemplo, Altamira, no Pará, é maior do que Portugal, do que Espanha. No Amazonas e em Roraima também temos municípios enormes, em que a sede fica vamos dizer, ao norte e às vezes o distrito mais desenvolvido está ao sul. Então é difícil para o prefeito, mesmo que ele seja reeleito, portanto fique 8 anos, dele atender com os recursos que dispõe, e aí sim, aí é uma desproporção, porque o que a União manda para os municípios? Manda o Fundo de Participação dos Municípios, que é fruto, é um percentual tirado de 2 impostos apenas, o IPI e o Imposto de Renda, que cobra nos municípios. E fora isso, de vez em quando o próprio governo, para estimular a economia, baixa o IPI, portanto baixa o Fundo de Participação dos Municípios. O que nós estamos, portanto, propondo é a divisão do bolo do Fundo dos Municípios. E também esse projeto, ele não só fala da criação de municípios, que infelizmente até aqui na manchete do Jornal do Senado está, o Congresso examina veto à nova regra para a criação de municípios. Mas lógico que na matéria esclarece melhor, e na verdade não é só para a criação não, é para a fusão, como por exemplo, esse município de Borá, em São Paulo, que não tem 1.000 habitantes, ele poderia ser fundido com outro município vizinho para poder realmente ter a população ter melhor assistência. Também o desmembramento e a incorporação de áreas. Então, na verdade, é um projeto municipalista, é um projeto voltado para o cidadão e para a cidadã que vive nesses estados gigantescos e com municípios gigantescos também. O meu estado, por exemplo, deve ter 3 municípios ou 4 no máximo que tem condição de se criar novos municípios a partir deles. Então, portanto, eu não estou advogando uma questão só para o meu estado ou só para a minha região. Eu estou advogando uma política de governo com regras bem fortes para que se discipline, se crie um marco regulatório para a criação, a fusão, o desmembramento e incorporação de municípios. Repito, nunca antes nesse país houve uma lei que coloque a rigidez que esse projeto propõe. Vai examinar amanhã o veto da presidente. Felizmente, o veto vai ser votado aberto, porque nós tivemos 312 deputados, senador Vanessa, que votaram a favor, portanto, bem mais do que a metade da Câmara. E tivemos 53 senadores presentes à sessão que votaram também a favor. Então, eu não acredito que nem os parlamentares, os deputados federais, nem os senadores tenham mudado de ideia em tão curto tempo, já que esse ponto foi exaustivamente debatido, essa criação de gastos ou não. Foram debatidas as questões dos coeficientes de população para cada região, de forma que eu não posso compreender que esse projeto venha amanhã, esse veto seja amanhã a ser mantido. E eu quero fazer mesmo um apelo a todos os deputados que votaram a favor e até os que não estavam presentes na sessão, que examinem esse projeto e amanhã decidam pela derrubada do veto. Ao pedir a derrubada do veto, eu estou defendendo o mesmo direito que teve a presidente, constitucionalmente falando, de vetar o projeto. E nós, constitucionalmente falando, temos o direito de derrubar o veto. Não entendo que se trate aqui de posição, de situação ou oposição. Se trata aqui do análise do nosso país, das nossas regiões e, portanto, da redivisão interna dos nossos estados. Países como os Estados Unidos têm 54 municípios, que o Estados Unidos, tirando o Alasca, é mais ou menos do tamanho do Brasil, e além de ter 50 estados. Então não é possível que nós fiquemos com essa visão pequena de que criar município é só criar despesa, criar cargos
e não pensa que, ao criar um município, vai para aquela população a assistência médica, a educação, o transporte, a segurança, o incentivo à produção. Então, eu quero realmente dizer que a sessão de amanhã vai ser uma sessão histórica, porque eu sempre defendi aqui o voto aberto em matérias ético e morais, como é o caso da cassação de deputados e senadores, e em matérias legislativas. Não tem porquê o parlamentar se esconder atrás de um voto secreto, depois para examinar um mesmo projeto e o veto permanece, o veto não cai, como foi no caso dos projetos do programa, do projeto que regulamentava o ato médico. Nós aprovamos aqui e diga-se de passagem, senador Paim, como você muito bem sabe, esses projetos, quando tramitam no Senado e na Câmara, eles são acompanhados pelas assessorias dos ministérios, eles são acompanhados pela liderança do governo, tanto na Câmara quanto no Senado, discutidos e só votados. Então não é possível que, depois de tantos anos, 12 anos, esse projeto tenha feito essa peregrinação Câmara, Senado, Câmara, Senado de novo, e ainda assim nós parlamentares, vamos dizer que não estávamos votando sério naquela hora que aprovamos esse projeto. Portanto, eu quero fazer esse apelo e antes eu quero conceder a palavra à senadora Vanessa Graziotin, que me pede uma parte. Antes de mais nada, agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Mazarildo, e Vossa Excelência tem todas as razões para ocupar a tribuna neste momento, não só por ser o autor do projeto de lei que, depois de tanto tempo de tramitação, foi aprovado nessa Casa e na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei que Vossa Excelência mesmo fala. Ele é um projeto de lei que não cria novos municípios. Ele endurece com as regras para que sejam não só criados, mas possibilitar a fusão dos novos municípios. O que nós tínhamos antes é que era a falta de regra completa. E que, na realidade, se nós formos analisar, nós temos no Brasil pelo menos duas, poderíamos até classificar em número maior, mas de forma muito resumida, duas realidades bem distintas. Estados como o Estado de São Paulo, como o Estado de Minas Gerais, que tem centenas e centenas de municípios. Mais de 800. E estados como os nossos. O Estado de Vossa Excelência, o meu Estado do Amazonas, que é o maior da Federação Brasileira, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, e que tem 62 municípios somente. E que nós já temos mais de 30 municípios prestes em condições de serem criados. Sobre as regras que Vossa Excelência falava, são corretíssimos, tem de haver o estudo de impacto, tem de haver, a população tem de ser ouvida. O que nós não podemos tirar é essa possibilidade de se criar novos municípios num país onde realmente haja a necessidade. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Infelizmente, a imprensa, logo que o projeto foi aprovado, e Vossa Excelência se lembra, as grandes manchetes diziam: aprova-se a lei para criar 180, 300 novos municípios. Não foi isso que nós aprovamos, é exatamente o inverso. O lado da Presidente da República, que vetou, a justificativa é de que nós precisamos tratar com mais rigor as finanças públicas e que novas despesas seriam criadas a partir da aprovação desse projeto e criação de novos municípios, não despesas diretamente da União, mas despesas de municípios, porque se é fato que a receita será repartida entre municípios existentes e os novos criados, por outro lado, os municípios terão que criar infraestruturas, os novos municípios. Então, recursos que irão para a Câmara de Vereadores, o que eu considero extremamente salutar. Senador Mazarildo, eu não sei se já chegou a essa casa, ou se está chegando hoje, ou se chegará. Eu acho que nós até poderíamos nos informar, não sei se Vossa Excelência tem informação, mas de que o próprio Poder Executivo enviaria para casa um outro projeto de lei, uma proposta de projeto de lei mais restritivo, permitindo que esses novos municípios fossem criados efetivamente em regiões que necessitam, como o caso da região norte, não é? Isso foi informação que nós recebemos. E vamos ficar no aguardo para analisar esse novo projeto. Ou seja, o próprio Poder Executivo já leva em consideração a opinião dos senhores parlamentares, porque vetar por vetar é um grande equívoco.
Seria um grande equívoco vetar por vetar. Nós precisamos de algo no lugar, porque do jeito que está, não pode ficar. Então, vamos aguardar, ver se chega, e até amanhã, 19 horas, a sessão do veto. Quero dizer que eu votei a favor do projeto com uma consciência clara, não é? Inclusive de cuidados com as finanças, com a saúde financeira do país, dos estados e dos municípios. Mas há, sim, algumas regiões, como as nossas em particular, que necessitam muito. Agora, necessitam muito de novos municípios, agora todos eles criados dentro de um ambiente, né, de altíssimo nível de responsabilidade, que é exatamente tudo o que o projeto vê. No meu estado não tem nenhum município com 1.000 habitantes, nenhum. O que menos tem deve ter 20, 30 mil habitantes. Nenhum município com 1.000 habitantes, como tem tantos outros estados brasileiros ligados por terra um ao outro. Nós temos municípios que o prefeito, para chegar a uma comunidade, leva viajando de barco 3, 4 dias, senador. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela luta e pela forma habilidosa, politicamente, como conduziu os debates e foi um dos grandes responsáveis pela aprovação da matéria, senador Mozarito. Senadora Vanessa, eu agradeço a Vossa Excelência, como uma amazônida, como uma pessoa da região norte, como disse Vossa Excelência, do maior estado da federação, do estado que sozinho é maior do que os 7 estados do sul e sudeste, e que realmente nós vivemos uma temporada enorme de não criar municípios, simplesmente por não criar. Agora, esse projeto, que passou 12 anos aqui no Congresso Nacional, o governo teve tempo, primeiro, de fazer as modificações e foram feitas. O governo teve tempo de mandar um outro projeto que substituísse esse, e não mandou. Agora, às vésperas da votação do veto, há essa notícia de que vai chegar um projeto que estabelece novas regras. Então, eu acho que isso é uma desconsideração com o Poder Legislativo, é uma diminuição nossa perante o equilíbrio que deve existir entre os poderes da República. Nós temos o direito de legislar e fiscalizar. O Executivo já tem um direito de legislar por medida provisória, submetendo ao Congresso. Agora, além disso, esse poder do veto, repito que é constitucional, não pode implicar em fazer com que aqueles que tiveram tempo para examinar, tanto do Legislativo quanto do Executivo, agora, após a aprovação, se submeter a um novo projeto, como se o Executivo tivesse uma brilhante ou brilhantes cabeças que pensassem melhor do que todas as cabeças aqui da Câmara e do Senado que votaram esse projeto. Repito, 312 deputados na Câmara e 53 aqui no Senado. Eu espero, confiante, que essa segunda votação que vai haver de voto aberto, porque a primeira, como disse Vossa Excelência, foi da cassação do deputado que tinha sido absolvido pelo voto secreto, que também agora, na votação desse veto, a gente possa ter a liberdade e a consciência de derrubar esse veto, não só por derrubar, como disse a senadora, vetar por vetar, e também não é derrubar por derrubar, é derrubar respeitando o nosso próprio trabalho, e tenho certeza que a Presidente da República não vai se sentir que os parlamentares que votarem contra o veto dela são contra ela. Não pode ser tratado nesse patamar. Apenas a defesa que nós temos o direito de fazer, de defender os nossos estados, as nossas regiões e os nossos municípios. Muito obrigado, senador.